Vamos lá, pessoal. Primeira lição de batalha espiritual. Nós vamos falar sobre a batalha pessoal. Batalha espiritual é uma batalha pessoal também. Porque eu digo que esse é o primeiro nível, tá? Então, se você quiser anotar aí, pode colocar primeiro nível. Porque eu digo que esse é o primeiro nível da batalha espiritual. Porque se a pessoa ela não consegue vencer a mente dela, ela não consegue controlar ela mesma, não tem como ela ir para níveis espirituais de batalha espiritual além. É quase impossível. Por quê? Porque essa pessoa ela vai conflitar com os próprios traumas, com os próprios erros, com os próprios pecados, com as próprias feridas. Então, como ela vai entrar na região celestial para batalhar por outras pessoas, para batalhar por grupos de pessoas, até por uma pessoa muitas vezes, essa pessoa ela não tem capacidade para fazer isso. Por quê? Porque ela pode ser filha de Deus, porém ela não tem poder. Tá? Depois nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar de uma aula só que fala sobre autoridade e poder. Mas hoje a gente vai falar, por enquanto, sobre batalha espiritual na área pessoal. Primeiro texto que eu gosto foi um dos textos que Deus me deu, que foi Provérbios 4:23. É um texto bem viral, todo mundo conhece, que está escrito assim, depende da tradução, que dos seus pensamentos, da motivação do seu coração, determina toda a sua vida. Ou seja, guarde o íntimo dos seus pensamentos, lá é coração, mas na tradução original é pensamento, então guarde o íntimo do seu pensamento, do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ou seja, o que você pensa determina as suas ações. O que você pensa determina quais são os seus próximos passos. Se seus pensamentos são ruins, suas decisões serão ruins. Então é aí onde o inimigo age, é aí onde o inimigo atua. Por quê? O inimigo, ele não vai fazer nada além daquilo que o seu coração deseja. Em Tiago, a palavra diz que nós somos tentados pelo que o nosso coração deseja. O inimigo, ele só vai colocar em nossas frentes aquilo que já nos tenta, aquilo que já nos impede de prosperar, de evoluir. Então na batalha espiritual é a mesma forma. O inimigo, para não permitir você invadir outros níveis de batalha espiritual, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é agir o quê? No seu coração. No seu coração. Certeza. Ele vai trazer uma ferida do passado, ele vai tentar usar alguém para te ofender, ele vai tentar causar um dano financeiro, e ele vai agir de várias formas para você desistir de orar, desistir de descobrir, ter revelações das armas espirituais, dos versículos chaves de batalha espiritual. É aqui aonde as pessoas não conseguem evoluir na batalha espiritual, porque elas já ficam aqui, ó, na intenção do coração. Vem já rapidinho ali, ó, o inimigo coloca algo que já tenta ela acaba desanimando, caindo, e ela até desiste da intercessão, ela até desiste de lutar por alguém, de até um próprio familiar. Né? Jesus saiu para semear, eu acho que você conhece bem essa palavra, ele falou, o Senhor saiu para semear, seu Senhor saiu para semear. E no momento que ele está saindo para semear, sementes caem no meio do caminho, e tem uma passagem que diz assim, que a semente cai entre pedras. E ali fala que por o coração do homem, ali não ter raízes profundas, acaba aquela semente não consegue crescer e prosperar. Então, primeira é o coração. Segundo aqui, que nós temos, é o Gênesis 5 e o Gênesis 8:21. Gênesis 6:5 e Gênesis 8:21. É quase o mesmo texto. Quando Noé estava construindo a arca, Deus resolveu acabar com a humanidade. Quando Deus ele deixa categoricamente que a intenção do coração do homem era sempre inclinada para o mal. Coração, pensamentos. Então aqui já mostrava que o homem tinha uma inclinação para o mal. Se você não consegue controlar os seus sentimentos, as suas emoções, você não consegue orar e que sua oração seja respondida. Você não consegue entrar na causa da batalha espiritual. Então aqui já mostra que o coração do homem era ruim. Quando Caim foi levar a oferta diante de Deus, Deus falou para Caim que ele rejeitava a oferta e a Caim. Não foi só a oferta, foi a oferta e a Caim. A motivação do coração de Caim Deus rejeitou. E aí em seguida você entendendo o texto, Deus fala assim, por que você transtorna? Porque o seu rosto mudou, porque Caim ficou furioso. E ali entra um sentimento de morte na vida de Caim. E Deus fala assim,
O pecado está à porta, se você não controlá-lo, ele vai te dominar. Ou seja, o que nos domina é o que nos faz desenvolver uma boa batalha espiritual. Então aquilo que domina você, se é a palavra de Deus, se é uma intimidade com o Espírito Santo, entendeu? Se é uma vida consagrada a Deus, se isso está te dominando, eu tenho certeza que Deus vai te elevar a níveis de batalha espiritual, porque você vai se preparar como tal, você vai se preparar como um soldado para a batalha espiritual. Mas se você não vence a batalha espiritual pessoal, se você não consegue vencer os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos, você não consegue ir para outros níveis. Por isso que tem orações onde existem pessoas retidas por demônios, retidas por hostes espirituais, casas, famílias, e nós oramos e não acontece nada. Não acontece nada. Ah, mas Thomas, Jesus tem poder. Sim, ele tem poder. E ele só divide o poder dele com aquele que se alinha à vontade e o desejo dele, a palavra dele, tá? Então, se você não controlar você mesmo, e aqui o 8:21 ele fala quase a mesma coisa, que os sentimentos ou a intenção do coração dos homens era inclinada para o mal. Então aqui nós confirmamos nesses 3 versículos que se nós não controlarmos os nossos corações, nós vamos tomar decisões ruins e não vamos ter autoridade para ministrar dentro da batalha espiritual. Mateus, no 6:22, Jesus ele deixa bem claro no Sermão do Monte. Você percebe que Jesus começa o Sermão do Monte falando mais pessoal. Jesus está dando ordens pessoais. Jesus não está falando de principados, Jesus não está falando de potestades, Jesus está falando da batalha espiritual pessoal. Jesus está falando de homem para homem, mulher para mulher. Jesus está falando sim ou não. Então a batalha espiritual ela começa aqui, dentro do seu coração. O inimigo primeiro vai querer te parar. Ele não vai querer que você entenda quem você é, não vai querer que você entenda a autoridade e o poder que você tem. Então ele vai agir dentro dos sentimentos que estão dentro do seu coração. Por isso que nós temos que preparar os nossos corações para a batalha espiritual. E aqui Jesus fala que se os seus olhos forem maus, quão grande trevas terá dentro de nós. Então, se os nossos olhos são maus, dentro dos nossos corações vai ter trevas. E aqui em Lucas 4 e Mateus 4 também, né? Dei um tracinho que é a continuidade do Mateus. Lucas 4 e Mateus 4 vem Jesus sendo tentado no deserto por Satanás. É aqui aonde eu quero te ensinar a vencer o seu coração. A vencer as motivações erradas que estão dentro do seu coração. Quando você pega tanto em Mateus quanto em Lucas, a Bíblia fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele estava jejuando, e em seguida Satanás começa a tentar a Jesus Cristo. Então nós já percebemos que antes de Jesus ir para o ministério, Jesus está se preparando em jejum. Pega essa chave aí, a gente vai falar sobre o jejum também, tá? Mas não agora, mas você já entende que Jesus estava em jejum. Então isso é poderosíssimo. O jejum também faz parte da preparação para quando você está numa batalha espiritual. Então Jesus estava em jejum, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto e Satanás foi tentar Jesus Cristo. A palavra de Deus diz o que, meus queridos? Que quando o tentador chegou até Jesus, ele ofereceu, porque se tu és filho de Deus, primeiro, ele afrontou a identidade de Jesus. Se você não tem identidade, se você não entendeu o seu propósito, você não consegue vencer a batalha pessoal, porque você é uma pessoa perdida, você não vai entender o propósito de Deus. Você ainda está no momento de um barco à deriva, sem caminho, né? Você não tem as coordenadas, você não sabe o que fazer. Então, quando o inimigo afronta a sua identidade, como afrontou a de Cristo, se tu és filho de Deus, se Jesus não soubesse quem ele era, Jesus tinha perdido aquela batalha no deserto para Satanás. E não foi aquela batalha espiritual como nós imaginamos, né? Você pega a espada ali, veste o escudo e sai no soco com os demônios. A batalha espiritual, meu querido, é envolvido aqui, na mente. Lembra? Provérbios 4:23? Se você não guardar o íntimo do seu coração, você vai tomar decisões horríveis. E muitas vezes essas decisões são influências externas, são influências malignas. Então Jesus aqui começou a responder a Satanás. Ele diz assim: dito
estás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ouve isso, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para você começar a vencer a batalha espiritual pessoal, a primeira coisa, você precisa adquirir o conhecimento da palavra de Deus. Se você não tem a palavra no seu coração, se você não tem a palavra te instruindo, é impossível você vencer a batalha pessoal. Por mais que você seja uma pessoa que passa horas orando, por mais que você seja uma pessoa que jejua, você vai viver sempre uma vida inconstante. Você sempre vai viver uma vida em oscilações. É como se fosse, sabe, um play center, uma roda gigante. Sobe, desce, porque falta a palavra. Você é instável. Você não tem raízes. Lembra que nós somos do semeador? Caiu semente em barro batido. O passarinho veio fácil e levou embora. Satanás. Caiu onde tinha pedras. Satanás veio e levou embora também. Porque o coração não tinha raiz, não conseguia ter terra para ter raiz. Depois vem a terceira, que é o quê? A semente cai, aonde tem espinhos, ou seja, sufocou a palavra de Deus na vida daquela pessoa. Ela não creu completamente na palavra. E aí tem a terra boa. A terra boa, uma palavra lançada gerou 30, 60 e 90, 100 vezes mais. Uma colheu 100, uma colheu 60. Uma semente, você colheu 30. Então, quando você tem o coração, a terra, você é barro, você tem o coração preparado, você tem o coração ali firme para receber a palavra de Deus, ela começa a trazer impactos pessoais grandiosos na sua vida. E, naturalmente, quando você ora, porque você entendeu a palavra, você lança a palavra em oração, ela começa a impactar outros ambientes. É aí onde você entra em outros níveis espirituais. Então Jesus venceu a primeira, que foi o tentador. Depois disso que o diabo aparece para Jesus e fala, se tu és filho de Deus. Aí o diabo quis usar até a palavra, distorcer a palavra. Por isso temos que tomar muito cuidado, ler a palavra, ser fiel à palavra, buscar ter uma boa teologia, buscar ter um bom conhecimento da palavra, para que você não torça a palavra para si mesmo. E aí Satanás usou a palavra tentando falar para Jesus, usa para si. Não está escrito, ele usa o Salmo 91, não está escrito que ele dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para se caso tu tropece em alguma pedra, tu não cairás. Os anjos vão te segurar. Presta atenção nisso. Jesus falou, dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, primeiramente, Jesus conhecia a palavra de Deus, porque ele é a própria palavra. Mas Jesus tinha autoridade para anular a mentira e o engano que o inimigo estava utilizando da palavra. Ele estava tentando distorcer, pegar um texto e isolar, perder o sentido verdadeiro daquele texto. E Jesus foi e pegou o texto verdadeiro e lançou contra o diabo. Então Jesus venceu o tentador. Agora Jesus venceu o diabo. E não se esquecendo que os 3 processos que Jesus passou da tentação, da prova com o diabo, Satanás, ele falou, se tu és filho de Deus. As 3 vezes ele questiona a identidade de Jesus Cristo. Pega essa chave. Não deixe o inimigo questionar quem tu és. Filho de Deus. Não deixe ele diminuir a sua identidade. Em seguida, nós vamos pegar a última tentação, que é quando Satanás leva Jesus nos altos montes e mostra todos os governos da terra, toda a glória da terra, toda a riqueza da terra. Ele fala, isso foi me dado, e eu dou a quem eu quiser, e eu te darei, se tu se prostrares e me adorares. Aí Jesus falou o que para ele? Aparta-te, Satanás, dito estás, somente adorará o teu Deus. Não temos que ter outros deuses. Ah, mas Thomas, eu não adoro outros deuses. Adoramos. Se vacilarmos, nós vamos adorar outros deuses. Um celular na sua mão pode ter diversos deuses que você adora ali.
não adorará outros deuses, ainda que esses deuses te prometam te dar toda a glória. A única glória que nós temos é a glória que vem de Jesus Cristo para a sua vida. Se gloriarmos em dar continuidade ao reino de Deus. Então eu te mostrei aqui 3 formas de você ganhar a batalha espiritual pessoal. Através da palavra, através do jejum, que nós vamos desenvolver mais. Nós estamos pegando o livro de Lucas e Mateus 4, o capítulo, para falar sobre esses temas. Então você pegou aí jejum, a palavra e saber a sua identidade. Isso vence a batalha espiritual na área pessoal. Depois que você começa a entender quem você é, o tijolinho que você é para a construção do reino de Deus, é neste momento que você passa para o outro nível da batalha espiritual, que nós vamos falar na próxima aula. Deus te abençoe.